Bem-vindos à sua Radinha Libre. Pessoal, hoje a gente vai falar desse pântano que está acontecendo, que está vindo à tona, né, que está sendo revelado ali em Hollywood, coisa que não é novidade nenhuma para quem já gostava desse assunto. Aliás, gostar desse assunto fica chato, né? Para quem se interessava por esse assunto, para quem gosta de saber realmente como é o mundo real, o mundo fora do frufru das fantasias, das celebridades, dos famosos, das riquezas, essa coisa de fuxico, de glamour, essa coisa nojenta que consome muita gente hoje, principalmente mulheres. Isso é, sei lá, histórico, né? Não estou falando nenhuma novidade, não estou sendo preconceituoso. Essa cultura de novelas que chegou, isso chegou para nós aqui através de novela, muita novela, filme. Depois tinha aquelas antes ou depois, sei lá, que eram aqueles livros que eram novelinhas, que seriam soft porn, né? Pornosoft, de Sabrina. Eu lembro que tinha essas coisas no banco nas bancas de revista quando eu era criança. Então, tá vindo à tona um monte de coisas terríveis. Não estou falando que são suaves. Terríveis. Porém, gente, é assim, usar um clichê aqui, o topo do iceberg. Como eles fazem, né? O topo, né? E vocês já viram muito isso aqui, né? No meu Instagram eu coloco toda hora lá. Sinal Illuminati. Toda hora. Tá? Desde sempre nos filmes, nos shows. Os esportistas fazem muito. Vão entrar na quadra, o cara faz assim, vai começar uma entrevista, o cara faz assim. Paul McCartney, Bill Clinton, não, todos eles, cara, todos eles. O Trump, você vê muito ele fazendo assim, ó. Muito. Já como presidente dos Estados Unidos. E antes também. Tá? Então não tem para ninguém, não salva ninguém nessa galera, pessoal. Essa galera das grandes fortunas, eu tenho uma série aí que se chama A Economia Sombria. Tá com 9 vídeos, eu vou tirar um, vai ter 8 lá para você ver, vídeos de entre uma hora e meia hora. Porque eu falo, mas não tem como assim essas grandes fortunas se acumularem tanto e em pessoal geograficamente tão aglomerado também, né? Cara, tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. É magia negra, é sacrifício humano, sacrifício de crianças, sequestros, raptos, tortura. Cara, tem de tudo. Bestialidades, né? Com animais também. Isso ainda não apareceu, mas se as notícias forem realmente fidedignas, se o pessoal aí da elite que liberou isso aí para acontecer, liberou para vir à tona, se esse pessoal deixar que as notícias realmente se garimpem de verdade, que sejam trazidas à luz, vai aparecer bestialidades também. E, cara, e coisas piores que eu não vou falar aqui, para vocês não acharem que eu sou mais maluco do que vocês já acham que eu sou, tá bom? Tem coisa muito grave aí que já está relatada em filmes há muito tempo. Eu não estou falando de abusos, não. Estou falando de coisas científicas, os negócios loucos que tem aí. Enfim, pessoal, eu gosto disso há muito... Vou repetir. Repetir não, vou refazer isso aqui. Não é que eu gosto disso. Eu me interesso por isso, sabe? Há muito tempo. Mas muito tempo mesmo. Desde que eu tive acesso à internet, 1996 ali, no Senai, primeira vez que eu liguei um computador, meninão. Aí aprendi a usar o sistema de buscas, que era o KD, depois Google. Aí chegou rede social com Google lá 2003, mais ou menos, 2002. Aí chegou rede social Orkut lá 2005, 2007. Desde tudo aquilo ali, eu pesquisava sobre mensagens subliminares, abusos infantis. E antes a rede era muito mais livre, tinha bem menos conteúdo, mas o conteúdo era muito denso. Tipo assim, hoje, lembrando das coisas que eu vi, muito pouca coisa era falsa ou exagerada. Hoje tem muito mais lixo. Em proporção, hoje tem toneladas de material, mas assim, a grande maioria é lixo sobre esses assuntos. É gente só querendo hypar, é gente contando mentira, é contra a informação vinda deles, semeada no meio de nós, para que aí qualquer babaca saia falando e descredibilize a real informação a respeito daquele tema, né? Então eles colocam uma loucura real no meio de uma notícia que é uma loucura, no meio de uma notícia que realmente seria real. E aí se perde o crédito, né? O governo Obama foi craque em fazer isso. E depois, ali na... Enfim, não vou ficar... Eu coloquei a doutora Juliana Varão para falar aqui. Eu coloquei não, ela fez uma live espetacular, quase irretocável, eu não concordo com 100% do que ela fala, mas talvez 90% do que ela fala. Temos uma pequena divergência aí de cosmovisão, de vida, assim, de mundo, né? Espiritual. Mas eu concordo com muito do que ela fala. Aliás, ela é muito mais estudiosa que eu. Ela investe o tempo dela nisso, né? E
Tá gravando? Tá gravando. E acontece, pessoal, que eu falava disso desde sempre, há muito tempo. E rodinha de bar, de empresa, de bar, amigos, eu tô querendo dizer. Eu não bebo e não frequento esses ambientes. É barzinho que a gente fala aqui, né? Que é o lugar mais pop e tal. Enfim, é, todo cuidado é pouco. Ainda mais em época de eleições aí e tal, a galera gosta de recortar as coisas dos outros, né? Enfim, gente, e desde sempre ridicularizado por falar essas coisas. Essas coisas que estão sendo faladas agora. Essas coisas. Abuso, manipulação mental de mulheres, cativeiro de atrizes, lavagem cerebral, essas coisas todas. MK Ultra, essas coisas todas. Né? Quem gosta desses temas tinha material farto. E que todos eles estão se provando verdade hoje. Aquelas notícias daquela época estão chegando agora, sobre artistas daquela época, bem do passado, e algumas, obviamente, de hoje agora. O pessoal que está chegando aí também não escapou. Então, gente, a doutora Juliana, ela não se atém muito a falar a fofoca, a falar aquilo, a notícia que está todo mundo falando. Ela vai se ater a falar o porquê, a falar quem está por detrás disso, por que usam essa estratégia, esse tipo de coisa, tá bom? Então, fica aí, eu acho que eu me delonguei um pouco, qualquer coisa a gente recorta. E, doutora, conexão lenta bem agora, ai, ai, ai. Fica aí, doutora Juliana Varão, tá? Uma live espetacular, assiste, tá muito boa, muito boa. Uma bobeirinha assim que eu tenho de informação, que eu tinha de informação da época, que tá rodando diferente hoje, e que ela comenta, é que hoje esse Puff Daddy aí, que é o Bambambam, que é não é o cabeça, né? Ele é a ponta de lança, ele é o que aparece. Ele é como se fosse assim, o general do negócio, mas não é ele o cara que... General que é o que comanda o exército ali, mas não é a alta cúpula, não é isso daí. Ele é só um cara ali que foi subornado para fazer isso. Ele seria assim no inferno ele seria um capitão de demônios. Ele não é o diabo. Tem gente bem acima disso que controla isso e várias outras vertentes desse inferno na Terra. Esse pessoal controla, é o mesmo pessoal que controla. O Puff Daddy é a galera dos famosos. É ele que cuida ali de abusar, de fazer lavagem cerebral, os rituais de humilhação. É por isso que tem tudo isso, são rituais de humilhação. E não são só rituais para seres humanos ali, o negócio é espiritual, gente. É espiritual. Isso a mídia não está falando. É só a perversão sexual que está rodando. A perversão sexual é um dos elementos da coisa. Tá? Não é a razão. A razão é outra coisa. Juliana Varão vai dar uns pareceres. Então, eu tinha, na minha formação antiga, é que quem mandava nisso era o Jay-Z lá, que é o marido da... Como é que é o nome da mulher lá? Que dizem às vezes, tem gente que diz que não é nem mulher, Beyoncé. O Jay-Z e a Beyoncé seriam os caras que estão por os comandantes ali, né? Os diretores de cena desse negócio todo. Tem uma história interessante que não está sendo falada aí, que é da época da antiga, por exemplo, é que em 2015 a noiva, esposa, sei lá, namorada lá do Jim Carrey, que fez o Máscara e vários outros filmes de comédia aí, ela se suicidou. E ela se matou porque após eles terem ido num ritual na casa do Jay-Z e da Beyoncé, e houve um sacrifício humano ali, provavelmente de criança, teve várias histórias, e aí eles estavam lá, e isso vazou. Sim, vazou pra galera da conspira, né, igual nós aqui. E aí a menina não aguentou ter que lidar com aquilo, porque, gente, não é todo mundo que é o cão, né? Essas pessoas são transformadas nisso. Eles passam por um processo, inclusive espiritual, para aguentar disso. MK Ultra, lavagem cerebral, multiplicação de personalidades e várias outras coisas. Você vê a artista tem um piripaque, travando os olhos, travando de verdade, né? Vários desses, vários. Então, ela não aguentou. Né? O processo não foi o suficiente para tirar a humanidade dela, a ponto dela tolerar ver um sacrifício infantil, geralmente precedido de muito abuso, muita dor, extração de adreno, né, adrenocrome, aquele negócio lá, e aí sacrificam a criança, aí ela está dopada. Mas muita dor antes, geralmente com participação desses cães aí. Eu não vou dizer o que rola nesses rituais do que falava-se atrás, porque no momento não está se falando disso, só está falando do abuso. Está bem incompleta a informação da mídia hoje. E isso tudo já é assustador, imagine se vaza de verdade. Então, pessoal, a doutora Juliana vai falar
Porque eu não tenho paciência. Eu não consigo falar sobre isso sem querer xingar todo mundo, sem querer falar palavrão, sem querer perder as estribeiras. Porque foram muitos anos, foram décadas falando sobre isso e sendo ridicularizado. E vindo só 20% da intensidade do negócio, né? Óbvio que está chegando toneladas de informação, mas a intensidade, o teor das coisas é muito pior do que o que está sendo divulgado, gente. Porque vocês só estão vendo as estrelas. Tem a galera lá de baixo que foi humilhada, que está presa em túneis, que nunca ninguém mais viu. Esse pessoal que some, crianças que somem. Nos Estados Unidos é 50 mil por ano. Eu não sei se é nos Estados Unidos ou no Brasil esse dado. É um negócio assim incrível. E não fala nada. Bom, gente, eu ia falar uma última coisa e eu acabei esquecendo. É muita coisa e eu não fiz o script dessa vez, infelizmente. No próximo vídeo eu falo, ou eu coloco nos comentários, ou sei lá o que eu faço. Mas fiquem aí com a doutora Juliana Varão, mandando uma live muito boa. Eu só cortei o final dela lá nas perguntas, porque acabou indo uma coisa ou outra para um lado que não era o tema exato. Mas a grande maioria das informações interessantes da live está ali. Aliás, todas as informações interessantes da live estão ali, tá bom? Deus abençoe vocês, fique com a doutora Juliana Varão e até a próxima. Bom, vou deixar os comentários abertos, porque hoje o tema ele envolve muito justamente a curiosidade de vocês e a percepção, mais do que a curiosidade, a percepção de vocês mediante isso que está acontecendo. Sobre, por exemplo, o momento que a gente está vivendo. Está cronometrado. Isso que está acontecendo agora, muita gente fica fazendo comentários, né? Tipo, você fala que já sabia de tudo. Gente, disso a gente já sabia de tudo, né? E eu já venho falando sobre isso com vocês aqui há muito tempo. Não idolatrem demônios. E a gente já conversou sobre adrenocromo, a gente já conversou sobre isso tudo. E o que eu queria fomentar aqui é que tudo que a gente já estava conversando sobre isso, obviamente, agora está se concretizando, né? Muita gente até como é que eu vou dizer, se vangloriando com a família que estava achando que tinha ficado maluco, né? Agora não fala mais nada, só está até pedindo conselhos, né? Mas o que eu queria que vocês percebessem é que é tudo assustadoramente cronometrado. E por que a gente já sabia disso há muito tempo? Porque todo mundo sabia disso há muito tempo. O Puff Daddy, ele é citado em todos os filmes, praticamente. Todos não, tô exagerando, tá? Mas se você assistir 10 filmes, a cada 10 filmes, 2 vão citar o Puff Daddy. Ou por violência, ou por ter que sentar no sofá, ou pelas festas. A cada 10, eu acho que nem 2, 3 citam o Puff Daddy. E as acusações dele, sobre ele, né, ocorrem desde a década de 90. Desde a década de 90, então. Talvez porque vocês não acompanhassem, né, essas coisas. Por exemplo, talvez porque vocês não assistiam determinados filmes, talvez porque vocês não ouviam determinados tipos de música e liam sobre determinados tipos de artistas, sendo que o Puff Daddy é o grande businessman, né, da música americana. Eu vou contar isso para vocês, vou comentar sobre isso agora. Então não tem como fugir do Puff Daddy, né? Se você escuta música americana, o Puff Daddy está envolvido. Então, e não só música, filme. Então, a gente vê que esse show business que envolve tanto filme como música basicamente vem da mesma fonte, digamos assim, né? E aí, isso vem desde a década de 90 em relação ao Puff Daddy. Aqui quem tá perguntando, Puff Daddy, Puff Diddy, é a mesma pessoa, ele trocou de nome várias vezes. Mas é Sean Combs o nome dele. Mas ele na música, no show business, hoje ele voltou a ser Puff Daddy. Porque na verdade ele foi proibido de usar o Diddy na Inglaterra porque já existia um Puff Diddy. Então, acho que por conta disso, enfim, ele trocou de nome milhares de vezes, mas como eu já conhecia ele como Puff Daddy, eu vou falar Puff Daddy, que é o Sean Combs, tá? Então, desde a década de 90, você ouve
os relatos das agressões, você ouve as músicas, o Eminem. Então, tipo assim, eu na minha adolescência, eu ouvia muito hip hop. Eu comecei a ouvir R&B, né, com a Aaliyah, que inclusive veio a situação dela de novo. É uma loucura, mas todo mundo já sabia que o avião dela tinha sido sabotado, né, que não foi um acidente. Mas eu comecei a ouvir R&B por causa da Aaliyah. Então, desde aquela época, que eu já comecei a entender mais ou menos como é que funcionava ali o negócio, né? Tanto que depois que a Aaliyah era uma artista nata. A Aaliyah não se esforçava para ser perfeita. E se vocês forem, quem não conhece a Aaliyah, quem não conheceu, né, pode buscar os vídeos dela no YouTube. Em 5 anos de carreira, começou muito nova, começou aos 12 anos, mas morreu com 20, 21. Então, eu a conheci com mais ou menos quando ela tinha uns 15 anos. Então, em 5 anos, ela se tornou a mulher mais incrível da música do R&B. R&B é Rhythm and Blues. Foi o que antecedeu ali o hip hop mais clássico, digamos assim, depois que o hip hop foi ficando mais agressivo. Antigamente, o agressivo era o rap, né? E aí o R&B foi fazendo aquela mescla, hip hop, enfim. E aí ela era uma rainha nata mesmo. E todo mundo, obviamente, tinha uma certa inveja dela, né? E os produtores todos queriam a Aaliyah. E quando ela tinha 5 anos, basicamente, de uma carreira mais massiva, ela se tornou a maior venda de discos do mundo. Então, assim, ela hoje, se estivesse viva, não ia ter pra ninguém. Entendeu? Não que as outras pessoas não pudessem ter feito sucesso, claro que teriam feito, mas a Lia seria sempre a número 1. E aí, logo depois que ela morreu, quem começou a ascender? Beyoncé. E a Lia era o desejo também do Jay-Z. O Jay-Z queria a Lia a todo custo e depois que ela morreu também, a Beyoncé se casou com o Jay-Z. E nesse contexto, que até veio à tona a morte da Lia, veio à tona a morte do Michael Jackson, que também foi, obviamente, né, planejada, não foi uma morte acidental, veio justamente a questão do segurança do Michael, que logo depois que ele morreu se tornou segurança do Puff Daddy. E esse segurança fez um relato de que, obviamente, ele estava envolvido, né, na questão da morte. Mas o que é mais interessante é que esse segurança fez um comentário que para mim foi o mais importante de toda essa situação. Ele falou que o Puff Daddy, prestem atenção, que o Puff Daddy era protegido do governo americano. Por quê? Porque ele era um informante. Oi? E que, prestem bem atenção, que o governo americano, a CIA, tinha dado total proteção pro Sean Combs, pro Puff Daddy, para ele fazer o que ele quisesse, que ele não seria preso. Gente, olha só, presta atenção. Então tá, então você começa a criar ali um diabo, né, um demônio, e aí você chama o demônio, né, para trabalhar ali naquele lugar, para ele fazer o que ele quiser, por pelo menos uns 25 anos, ele ainda fala isso, por 25 anos ele pode fazer o que ele quiser, que ele vai ter proteção. Então, entra aí a questão do fato dele sempre ter sido conhecido por isso, de todo mundo sempre ter denunciado, de todo mundo saber, e até então nada acontecia. E agora que está acabando, né, os 25 anos estão acabando, porque isso começou aproximadamente ali em 2000, digamos assim, depois da morte da Aaliyah, e agora ele foi preso? Só agora ele foi preso. Ok, beleza. Vamos dizer que mais uma das nossas teorias, né? Mas ok, vamos lá. Falando de coisas que estão agora atuais mesmo. Logo depois
da prisão dele, que foi dia 16 de setembro, agora, prestem atenção, no dia 17 de setembro, os CEOs da Warner, CEO de pelo menos 8 empresas, 8 das maiores da indústria da música, 8 CEOs saíram, deram baixa. Tchau, estou me aposentando. Se aposentaram no dia 17 e no dia 18. Para vocês verem como o negócio é muito maior. E não somente isso. O Daddy, ele foi meio que criado, digamos assim, profissionalmente pelo Russell Simons. O Russell Simons é tipo um predador, né? Também da indústria da música, que na verdade ele hoje é meio que exilado, né, em Bali, mas é um grande predador também, com várias acusações de estupro, né? E, enfim, tráfico de drogas e várias coisas bizarras. E ele meio que apadrinhou ali no início da carreira o Puff Daddy. E com isso, né, ele passou meio que o bastão pro Puff Daddy. E nessa passagem de bastão, né, na verdade pouco tempo depois, que nessa investigação, que viram que, na verdade, ele era o CEO, sim, da Battle Rock, mas que não pertencia a ele, mas pertencia, sim, à Universal Studios. A gente sabe que a Disney também é bem, né? A Disney é uma grande traficante de crianças. Os estúdios da Disney, os estúdios da Universal, a Warner, no contexto geral, não somente o Warner Music, mas o que envolve os filmes, né? O Warner Films. Então, a indústria do entretenimento, ela sempre foi literalmente o grande circo. Agora, vejam só, o que é o que interessa pra gente, né? Claro que os detalhes sórdidos, se vocês quiserem a gente até comenta depois, mas o que interessa pra gente é o pão e o circo. Então, o governo americano chama o demônio e fala, olha, você tem 25 anos para fazer o quê? Vocês acham que ele, deixou ele ir para ele fazer o que ele queria? Não, ele tinha uma missão. Qual era a missão dele? Por que ele era protegido do governo? Porque ele ia criar e transformar completamente a maior geração de influenciadores do mundo. Por que vocês acham que o mundo está essa loucura? Vocês acham que é por causa da política? A política é uma consequência. Porque a política começa a tentar se adaptar a uma consequência, a uma questão vigente. Então, vamos lá, comentar. Por que essa geração, que eles já sabiam que ia ser a geração mais influenciável, não que as outras não tenham sido, tá? Por exemplo, Marilyn Monroe fazia parte. E ela era grande influencer, né, da época. Então, sempre aconteceu. No entanto, eles sabiam que a geração, a partir dos anos 2000, ia ser a geração mais influenciável, real, né, que seria capaz de mudar a própria vida por conta de estímulos vindos dessas pessoas, de filmes, de músicas, e vocês estão vendo isso, né? É a nossa vida, a nossa vida rotineira. A gente vê as pessoas completamente malucas sendo influenciadas por pessoas que não sabem nem quem elas são. A questão do LGBT, né, QYZ, mais Y, a questão da perda da identidade, porque não é nem questão só do LGBT, a gente tem aí as pessoas agora achando que são animais. Tem a questão do enfraquecimento da família, tem o abuso de drogas e de álcool, tem a dessensibilização para pedofilia, que é o que a gente vai chegar nesse ponto, obviamente, mas é o que esse mercado, que eu já vou chegar aí. Então, ele veio, gente, para criar e transformar essa geração do entretenimento mundial, porque o único grupo que tem visibilidade mundial
pelo menos até pouco tempo, era basicamente Hollywood e a indústria da música. Com a internet mais acessível a todos, né? Todo mundo hoje pode ter o seu próprio canal. No entanto, não quer dizer que o mundo inteiro vai te assistir, né? Agora, Hollywood é uma coisa que a mídia injeta na população o tempo inteiro. E não somente essa questão da influência, né? Da geração de influenciadores que ele criou, ajudou a criar ali, mas também fomentar mercados como mercado do tráfico de drogas, inclusive o sangue, né, o adrenocromo, o tráfico de pessoas, o tráfico infantil, tráfico de órgãos, tráfico de influência, tráfico sexual. E aí mantém esse tipo de mercado muito aceso e presente entre elite, pessoas que têm muita grana. Até porque, para você fazer esse tipo de coisa e se manter impune, você tem que estar cercado desse 1%, né? Então, é muito mais pesado do que está aparecendo agora. E o que vai acontecer em breve, né? Que a gente já comentou muito aqui sobre os túneis, né? Que eles já acharam os túneis e disseram que tinha adega, academia de ginástica. Não, então vamos esperar que eles encontrem realmente o que tem dentro dos túneis, né? Porque esses túneis levam a um porto que é de frente para a casa dele. É um lago, né? Que provavelmente é um lago fake e que por baixo esse túnel provavelmente leva a esse porto cheio de containers. Então, em questão ali de 1 minuto de lancha, ele consegue levar o que ele quiser para esse porto. Então, é muito fácil, né? Ali. E com essa impunidade, né, de proteção dada pelo governo, realmente era uma abertura para que ele fomentasse isso no mercado mundial da elite, do entretenimento. E, obviamente, isso vai descendo a escala a partir dessa hierarquia, né? Todo mundo acaba sendo tocado de alguma forma, né? Prejudicado de alguma forma com esse mercado sendo fomentado pelos donos do mundo, né? Obviamente. E aí, voltando a essa questão de mas os grandes CEOs do mercado da música terem assinado a sua saída no dia seguinte, a gente já começa a pensar no que vai vir daqui para frente. Agora, eu gostaria que vocês não tirassem da cabeça o fato disso ter sido cronometrado. Era para acontecer agora. Só agora. Por que só agora? Porque desde a década de 90 isso vem sendo denunciado. Porque só agora. Aí tem um monte de gente que não entende o contexto mundial que a gente está vivendo. Aí fala, é porque as mulheres que denunciavam eram negras. Porque, gente, não. Era simplesmente porque o cara tinha essa proteção, essa permissão, essa missão dada pelos rastejantes, né? E aí a gente vai, por exemplo, começar a ver não só as mortes, né, de todo mundo. Teve a Lia, que era maravilhosa, Tupac, até o Notorious B.I.G., que também era um grande rapper, até parceiro dele. E Michael Jackson, obviamente, mas que não associaram de cara, né, a eles. Mas o lance do Michael Jackson também teve muito a questão do Mottola. O Mottola é um gangster da Sony, que também era um encarne com o Puff Daddy. Só andava com gente boa, né? E que era casado com a Mariah Carey. E o Mottola, na verdade, não sei se vocês sabem, mas o prédio da Sony é da maçonaria, né? Então, Sony, maçonaria, Sony, maçonaria. É o prédio da maçonaria, gigante. E o Mottola já fazia isso muito, tanto que o casamento da Mariah Carey com ele foi bizarro, era só babado, só polícia, abuso e tal, e ela era muito amiga do Michael, e o Michael sabia de tudo. O Michael sabia de tudo porque também era sócio da Sony e sabia
as coisas que não cabiam a ele ficava sabendo pela Mariah. E aí, logo que ela separou, ela contou muita coisa pra Mariah. O Michael brigou com o Mottola publicamente. E pouco tempo depois, ele foi, né? E aí, depois disso também, o Puff Daddy começa a sobressair um pouco mais. E o Puff Daddy tinha contato com o Michael, eles tinham um relacionamento também, né? Artístico, amizade, de seita, sei lá. E a gente começa a ver justamente aquilo. Sempre esteve tudo na cara de todo mundo. Na cara de todo mundo. Como eu já postei até algumas músicas aqui. As músicas dos rappers todos, gente, o Eminem fala o tempo inteiro que o Puff Daddy matou o Tupac, que o Puff Daddy faz isso, que o Puff Daddy... Ele acusa o Puff Daddy de tudo nas músicas dele. O 50 Cent, outra coisa muito interessante, o 50 Cent, ele odeia o Puff Daddy, porque o Puff Daddy deve ter tentado pegar o 50 Cent, né? Um homem daquele tamanho. O Tyson também, o Tyson já falou, meu irmão, chega pra lá que em mim tu não encosta. E ele é assim, ele é muito louco, ele é parasitado, né? Se ele parar numa árvore, eu acho que ele abaixa as calças e vai na árvore. E o 50 Cent falou, ele tá declarando isso agora, que ele está há 10 anos fazendo um documentário sobre a vida do Puff Daddy e todos os crimes do Puff Daddy e vendeu pro Netflix. Ou seja, ele já fez e vendeu pro Netflix há pouco tempo. Então, em breve vai ser lançado alguma coisa aí. E não só ele, muita gente sempre falou a verdade. Vamos combinar, né? O próprio Kanye West, logo que separou da Kardashian, ele começou a falar tudo. Tanto que eu nem sabia que ele tinha se separado. Eu comecei a ver o Kanye West falando a verdade. Eu falei, gente, o que aconteceu que ele tá falando a verdade? Que ele tá falando tudo. Aí eu fui ver que ele tinha se separado dela, da Kim. E eu falei, E aí fiquei ligada em tudo que ele tava dizendo. E como eu já sabia que era tudo verdade, né? Eu comecei a ver, ele falou que a mãe dele foi sacrificada. E ele começou a ficar realmente muito... As pessoas ficam perturbadas, é óbvio, né? Imagina, por exemplo, o Justin Bieber, que cresceu sendo abusado, teve uma vida precária, né? Nesse sentido, uma vida de lixo, mergulhado em dinheiro. Então, assim, é o retrato daquilo que as pessoas precisam enxergar. Primeiro vem a sua identidade. Primeiro vem o seu desenvolvimento como ser humano, a sua dignidade. E em seguida vem o dinheiro. As pessoas que fazem tudo por dinheiro acabam chegando num ponto desse, que depois elas se perdem, não conseguem mais se reencontrar, vivem doentes mentalmente. O Justin cansou de falar em show que ele estava doente mentalmente, que ele não conseguia mais fazer nada, que ele estava tendo muitos problemas e por aí vai. Aqui tô falando, mas que o Kanye é meio doido, ele é. Não, ele não é. Ele passou por MK Ultra, que nem a Britney Spears, né? São vítimas de MK Ultra. Então, eles ficam falando muitas coisas também, como se eles quisessem contar 10 anos em 5 minutos. E aí, quem não entende o que ele tá falando, acha que ele é maluco. Mas quem entende, quer que ele fale mais. Entendeu? Então, é basicamente isso. Teve um atentado aqui. Kanye é inteligentíssimo. Já fiz a segurança dele. E a Alice tá falando isso. Pois é. Ele é inteligentíssimo e agora ele sabe muito bem o que ele tá falando e por que ele tem que falar. Tá na hora dele falar. E o que a gente vê aí é que realmente as pessoas ficam muito perturbadas porque esse meio também, quando você está envolvido nisso, você, querendo ou não, se torna usuário de muitas drogas. Aqueles 50 vidros ou 50 litros de óleo de bebê que encontraram na casa dele, muita gente achando que é para lubrificar, né? Mas aquilo, bem provavelmente, é droga líquida, ou êxtase, ou cocaína líquida, que fica como se fosse fluida mesmo, que até pode funcionar como uma espécie de né? Lubrificante, mas não é um óleo puro, ingênuo. Ingênuo, obviamente que não é, mas não quer dizer que é óleo de bebê só para lubrificar. Não, aquilo ali tem droga. Então,
você querendo ou não, né, principalmente as crianças, acabam tendo uma dose, né, desnecessária e completamente imprópria, inapropriada de drogas no organismo. E ele mesmo ele tinha um laboratório, tem um laboratório para produção de drogas, foi encontrado isso também, que ele produzia os drinks das festas. Então tinha uma com Viagra, outra, eram basicamente 4 tipos, né? Viagra, a outra analgésico, para não sentir dor, a outra com êxtase, para ficar muito louco, né? E a outra para você ter amnésia. Ou seja, é muita droga. Isso fora o álcool, né? Fora as outras drogas que eles usavam, obviamente, que era servido à vontade. Então, não tem como alguém que cresce nisso desde criança ficar normal. Então, por exemplo, olha, o Jaden Smith, que é o filho do Will Smith, né? Eu sei que, acho que foi o que mais chocou todo mundo. O filho do Will Smith começou a pedir emancipação aos 11 anos de idade. E ele conseguiu se emancipar aos 15. Ele queria ficar o mais longe possível da família. Porque o Will abusava dele. Nas festas, levava ele para as festas, abusava dele e entregava para o Puff Daddy e para outros homens também, com o Justin dentro do quarto também, assistindo e envolvido ali também, naquela situação, sendo abusado também. Então, é muito doentio para uma pessoa permanecer com a mente normal, gente. Então, por mais que vocês achem... por que vocês acham que o Macaulay Culkin... Vocês lembram do Macaulay Culkin, né? O Macaulay também, eu adorava o Macaulay. Eu era criança, na época do Esqueceram de Mim. E ele deu uma sumida, né? Porque ele ficou maluco. Ele deu uma entrevista numa televisão francesa, que era para não ser buscado, né, procurado, alguma coisa assim. Então foi numa TV francesa que ele falou tudo. E ele falou que sofria abuso e que quando teve uma vez que ele estava olhando muito pro sapato vermelho de um dos caras, né, dos senhores. E aí ele perguntou: o que você está olhando para esse sapato vermelho? Se você não fizer o que eu tô mandando, você vai virar um. E aí tem a lenda do Red Shoes, né? Lenda do Red Shoes, que é uma teoria que diz que eles usam a pele, né, das crianças para fazer esses sapatos vermelhos, que somente alguns possuem esses sapatos vermelhos. E aí tem toda essa questão do sapato enfim, dos sapatos vermelhos, tá? Depois vocês buscam, vocês vão ver a questão do palhaço do McDonald's, né, do Ronald McDonald, e por aí vai. E aí, ele falou que depois disso, ele entendeu perfeitamente, ele, enfim, deixou fazerem o que queriam fazer com ele ali, mas que depois ele sumiu completamente. E aí ele não só sumiu completamente, ele ficou envolvido em drogas, né? Ele enlouqueceu, gente. Quem é que não... Por favor, né? Sejamos razoáveis. Uma criança normal enlouqueceria. E fora a questão da perseguição, de ficarem te procurando, te ameaçando. Então o Macaulay fala que ele só não morreu porque ele era extremamente famoso. E aí a gente até compara com a questão do Michael Jackson, né? Que o Macaulay também meio que sobreviveu à morte do Michael, que eles eram muito amigos, e ele não aceita que tivessem acusado o Michael de abuso. Então, ele sofreu muito também com a morte do Michael, e essa entrevista dele é muito bacana. Eu tentei procurar, não encontrei, mas era uma entrevista muito antiga. Muito antiga não, devia ter lá seus 5 ou 6 anos, daqui, né, 6 anos atrás. E ele já falando isso tudo, acabado, coitado, já bem envelhecido. Eu tô vendo um monte de gente perguntando o que é MK Ultra. Tem muita gente nova aqui, né? Gente, vão depois no destaque, comece aqui, para vocês entenderem tudo que a gente tá falando. MK Ultra é como tudo que a gente está vivendo hoje, né? Que é manipulação da mente, começou lá no MK Ultra, né, década de 50, que eles começaram a testar a dominação da mente, o controle da mente. Então, tem muito tempo que isso é realizado, os artistas são muito vítimas disso, e hoje a população inteira mundial está sob esse controle mental, né? Então, se vocês não estão sabendo disso, vocês chegaram aqui muito recentemente,
E eu sugiro que vocês vão no destaque, comece aqui para começar a entender um pouco melhor sobre esse assunto. Então, a Britney acho que foi uma das mais detonadas pelo MK Ultra. Destruíram a vida dela porque ela não queria, né, ficar, e ela é uma das que está desde criança nesse meio. O Orlando Brown, que era também de uma série, que agora me fugiu o nome, mas ele começou muito pequenininho, ele começou bebê praticamente nos estúdios, né, numa série. E ele fala há anos que foi abusado pelo Will Smith, que foi abusado pelo Puff Daddy. Ele fala sobre tudo, sobre o MK Ultra, ele fala sobre os clones, ele fala sobre tudo. E antes as pessoas achavam que ele era muito louco, porque caiu nas drogas também. E depois que ele deu uma recuperada, caiu não somente nas drogas, mas também caiu um pouco na violência, fazia muita bobagem. Mas aí depois ele deu uma recuperada e começou a falar bastante coisa sobre isso. E tudo bate, tudo faz sentido, né? Gente, o Aaron Carter foi muito abusado também. Aqueles meninos, né, do Backstreet Boys foram muito abusados também. E quando o Aaron falou que ia detonar tudo, ele morreu. Inclusive, o Avicii também. O Avicii, que estava junto com o Paul Walker, do Velozes e Furiosos, e com o vocalista do Linkin Park. É vocalista ou baterista? Agora me fugiu. O do Linkin Park. Eles três estavam juntos também fazendo um projeto, um documentário, alguma coisa para denunciar essa indústria. E, enfim, o Avicii morreu de câncer de pâncreas, que é uma forma que eles conseguem colocar uma toxina no organismo das pessoas que promove câncer de pâncreas. Estamos vivendo isso, né? Colocaram uma toxina na população mundial que está provocando câncer. Não só de pâncreas, né? Mas de tudo. Armas antigas. Está aí, né? E o Avicii lutou muito contra isso. E ele chegou a fazer músicas falando também sobre isso, né? Denunciando isso. E estava nesse projeto junto com o Paul Walker. O Paul Walker tiraram os freios do carro dele. Isso é direto. A própria a Cassie Ventura, que é ex-namorada do Puff Daddy, denunciou que ele explodiu o carro do atual namorado dela. Explodiu o carro do homem. Simples, o carro explodiu. E ele avisou que ia fazer alguma coisa para machucá-la, né? Então, assim, não é um simples escândalo. É literalmente tudo vindo à tona. É simplesmente tudo sendo revelado. E esse é o momento que a gente tava esperando, né? Então as pessoas, eu tô com medo com o que vai vir daqui pra frente. A gente tem que ter estômago, porque o que vai vir daqui pra frente é a publicação, digamos assim, sobre o tráfico de crianças e de órgãos. Isso é pesado. Não sei como eles vão publicar isso, talvez como a utilização de tecidos humanos para ficar mais leve, né? Mas vocês têm que saber que o que é, eles bebem sim sangue, eles usam sim partes dos tecidos humanos e eles traficam órgãos também. E é pesado, é muito pesado. É muito pesado. Então a gente tem que ter estômago para isso, né? Muito estômago. Agora, a questão que eu fico assim, realmente, será que mesmo assim as pessoas, será que até que mesmo com isso as pessoas vão acordar? Porque eu vejo alguns comentários das pessoas não acreditando. As pessoas dizem, vocês estão publicando isso, vocês vão ser processados. Oi? Como assim vão ser processados? Vocês estão loucos. Eu não acredito que ele tenha feito isso. Gente, eles são demônios disfarçados. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a Los Angeles, mas é realmente a Babilônia. O shopping de Los Angeles, ele é a representação da Torre de Babel. As estrelas na Calçada da Fama representam os Illuminates, as luzes, as estrelas que representam os Illuminates. Aquela premiação do Oscar, né, que é o tema da nossa live, aquilo é uma reunião de gangsters de alta periculosidade, gente.
Gangsters que vivem como reis. E as pessoas idolatrando demônios. Demônios, mafiosos, gangsters. É isso que não pode continuar. As pessoas desperdiçando as suas vidas vivendo no paraíso dos bandidos, que nem a música do Gangsta Paradise. Não dá, porque as pessoas não só desperdiçam a vida, como elas se permitem influenciar por esses demônios. E muita coisa pior vai vir, porque o foco está no Puff Daddy, mas ele é tipo a segunda fase de Epstein. O Puff Daddy é a segunda fase do Jeffrey Epstein. Então, quem não rodou com Jeffrey Epstein vai rodar com Puff Daddy. Por quê? Porque talvez fosse esse o momento. Só por isso. Só por isso. E Obama, a Oprah está envolvidíssima com Russell Simons, que é o predador que treinou o Puff Daddy, né? Com João de Deus, com o Puff Daddy, com outros também super acusados de abuso sexual. A Oprah é uma gangster, master também, porque ela defende todos eles. E manipula, né? Ela tem a influência, ela influencia que todos acreditem que eles sejam inocentes. Ela acusava o Michael. Ela foi uma que ajudou a queimar totalmente a imagem do Michael Jackson. E super friend do João de Deus. Essa questão que vai chegar na religião também, né? Por isso que é importante a gente saber que Deus está dentro da gente e que a religião é algo não só criado pelo homem, mas distorcido pelo homem. Então, muito cuidado, porque vai chegar na religião, obviamente. Não sei se vocês sabem, mas a Madre Teresa de Calcutá foi uma das maiores traficantes de criança. Ou seja, tá? Depois vocês busquem sobre a Madre Teresa de Calcutá. Super traficante de criança. Surreal. Então, cuidado, porque a gente não sabe, são pessoas que sequer têm a humanidade dentro delas, por isso nós chamamos de rastejantes. São vampiros, sim, porque quem bebe sangue é vampiro, querendo ou não. São satanistas, sim, porque muitos vendem, sim, a sua alma. Isso eles falam o tempo todo mesmo. Alguns falam como se fosse algo normal, outros falam num grande arrependimento. Isso é clássico. Busquem por esse conhecimento. Então, o que a gente vai ficar sabendo daqui pra frente é triste, é chocante, mas não é justamente para fortalecer o coração, para que a gente deixe de idolatrar esses demônios, tá? A gente não, porque eu já não faço mais parte disso. Já deixei de idolatrar há muito tempo. Logo que eu descobri, né? Que eu comecei a descobrir essas coisas. A filha do Lenny Kravitz, a Zoe Kravitz, também fez um filme que era idêntico à vida do Puff Daddy. Então é bem provável que ela e o pai dela tenham vivido também essa questão, né? A Jagger Wright é uma cantora de R&B, né? Rhythm and Blues, que cantou muito com Jay-Z lá no início dos anos 2000, e ela tá contando tudo, né? Na verdade, ela já conta tudo há muito tempo, e era tido também como, né, doidinha, e agora tá todo mundo em cima dela para ela repetir as histórias, ou então atualizar essas histórias, porque ela sabe de tudo. E ela, inclusive, fala que ela sentou no sofá do R. Kelly, que era quem ocupava esse lugar antes do Puff Daddy, né? Era o R. Kelly e agora o Puff Daddy. E ela já falou que quem vai ficar no lugar do Puff Daddy é o Jay-Z. E é muita coisa. E tudo fake. É tudo muito fake, tudo muito fake. E a Beyoncé, obviamente, completamente envolvida, é uma bruxa maligna dos Illuminati, né? Literalmente envolvida nisso tudo. Teve um cara, como é que é o nome dele?
o Jonathan Oddy. Isso é interessante, tudo é, né? O Jonathan Oddy foi um cara que foi preso e baleado porque ele cometeu um atentado num hotel que o Trump estava hospedado. E esse cara, até então, simplesmente pegou, ele esticou uma bandeira dos Estados Unidos no lobby do hotel, no balcão do lobby do hotel, da recepção, e deu uns tiros nos lustres e depois foi subindo a ideia que talvez ele fosse ali cometer um atentado. Só que ele foi pego e atiraram nas duas coxas dele, foi preso e tal. E aí, depois, fazendo várias entrevistas, né, não só nos depoimentos ele falou sobre o atentado, mas depois, dando as entrevistas, ele comentou que ele era um escravo sexual do Puff Daddy. E que ele era um escravo sexual do Puff Daddy, e aí ele contou várias coisas sobre a relação, inclusive, ele estava com a Cassie na época, que ele obrigou a Cassie a ter relação com esse Jonathan Oddy, que era escravo sexual dele, e todo mundo é escravo sexual do Puff Daddy, né? E aí obrigou eles a terem relação, e com outros garotos de programa também. E que logo depois disso, ele ficou meio que fugindo do Puff Daddy, mas depois comete esse atentado. E ele fala que todo mundo que tem o pacto, né, que todo mundo que é desse meio, não quer absolutamente que nada tire as pessoas do foco dessa manipulação e dessa hipnose. Ele falou isso. E aí a gente fica na dúvida, porque apesar de também ter muita foto do Trump com o Jeffrey Epstein, inclusive na juventude, né? Ou seja, são amigos desde, sei lá, desde quando? Desde jovens, né? Também tem muita foto do Trump com o Puff Daddy. No entanto, ok, o Trump e o Jeffrey Epstein dá para entender. Agora, o Puff Daddy, não sei, enfim, cenas do próximo capítulo. Agora, isso também via à tona bem em cima das eleições americanas. É interessante. Isso via à tona justamente enquanto a ONU está fazendo o Pacto do Cidadão, Pacto Global, que para mim foi o grande evento que precisava ser abafado. Tudo cronometrado, porque esse pacto da ONU tinha data para acontecer, também foi cronometrado. A gente tem a questão... e um detalhe. Russell Simons é judeu. Então, né? Não sei. Enfim, a gente sabe que a gente tem vários tipos, né, de judeus. Então, fica aí só a informação. Então, essas influências mais pesadas começaram a ser difundidas a partir dos anos 2000. Parem para pensar. E a gente precisava realmente ter entendimento disso para isso nunca mais entrar na nossa casa. Eu sei que é complicado até porque esses filmes que eles fizeram ajudam a gente a despertar, porque eles já falavam tudo nos filmes, né? Tem muito filme que a gente está revendo agora com outra cabeça para poder entender algumas coisas, né? Então, mas não permitam mais que essas coisas influenciem a vida de vocês, dos seus filhos. Os desenhos, gente. O Nickelodeon, o símbolo do Nickelodeon é a ilha de Epstein. E durante a madrugada passam desenhos bizarros. Desenhos bizarros que têm mensagens ali subliminares, tanto de luz como de imagem. Que a gente não entende, mas o nosso cérebro capta e começa a fazer manipulação. MK Ultra por televisão. Apesar de, né, já tá todo mundo injetado aí com MK Ultra portátil, digamos assim. Então, isso vai piorar ainda mais, né? Ou seja, esse babado vai ter esse desenrolar também cronometrado propositadamente. É importante também que vocês saibam que existe uma grande possibilidade de quem tá preso não ser o
Puff Daddy, porque é um clone. Eu sempre pedi aqui para vocês assistirem o Clonaram Tyrone. O filme Clonaram Tyrone, eu já recomendei várias vezes aqui para vocês. Assistam esse filme. O Jamie Foxx é outro que também já tinha se revoltado há muito tempo com essa perversão toda. E ele produziu esse filme, Clonaram Tyrone. E nesse filme ele mostra tudo. Ele mostra tudo, na real. Tudo. E... nossa, as pessoas têm umas viagens aqui, depois eu respondo isso. Ele mostra tudo no filme. Como é que eles manipulam, através de quê, através de quais instituições, como é que eles conseguem manter determinadas classes sociais na mão deles, como é que eles fazem os clones. E eu achei engraçado depois muitas pessoas tentando explicar o final, né? O final quer dizer que as pessoas ficam muito iguais. Não! É aquilo, eles fazem clones há séculos. As pessoas são muito ingênuas, achando que até hoje só fazem clone de ovelha. Gente, por 50 mil você faz o clone do seu cachorro. Por $50 mil você faz o clone do seu cachorro. Acordem! Os clones já existem há muito tempo. Há muito tempo. E se estende também, obviamente, quem era meio que o predador, né? Aqui no Brasil também tem vários, mas o João de Deus era um. E todos os artistas eram pupilos do João de Deus. Ele era um dos predadores. E por aí vai, né? Então, não quer dizer, tá? Eu vi algumas pessoas falando aí, não quer dizer que todo mundo que tenha fama esteja envolvido, tá? Mas uma grande parcela dos que têm fama estão envolvidos, ok? Com certeza tem suas exceções, sim. Até porque você tem aqueles que conseguiram fugir. Por exemplo, a Rihanna. A Rihanna foi traficada, né? Essa história também já tá bombando. Ela foi traficada com um contrato de pelo menos 8 álbuns lançados. E ela lançou o 8º álbum e sumiu. Agora só quer saber de maquiagem, casou com Shake e não quer mais saber dentro da música. Continua no pacto que ela fez, continua. Mas ela não está mais vivendo nesse meio. Ela quis fugir, né, desse meio. E, bom, sabe-se lá, né? Mas o que eu quero dizer é que tem aqueles que fogem e ficam malucos, né? Malucos entre aspas, tipo Orlando Brown. Mas que estão aí falando para quem quiser ouvir. Corey Feldman é outro também que depois falou que foi abusado. Corey Feldman fez Os Goonies. Ele fez o Stand By Me, que é um filme muito denso também da minha infância, né? Da década de 80. E depois ele fez Os Goonies, que todo mundo que é da década de 80 é obrigado a conhecer. E depois ele fez vários filmes. Ele era tipo um Macaulay Culkin, ele era um ídolo infantil. O Corey Feldman declarou que ele foi muito abusado também. E fala algumas pessoas até. E que é algo muito... Não tem explicação. Só quem vive sabe disso, né? E esse que eu tava falando, o Russell Simmons, né? Que é um dos grandes bambambãs da indústria da música, que é best friend da Oprah, que treinou, foi o mestre, né, do Puff Daddy. Ele abusava da filha. Então, assim, é complicado, né? Então, a gente precisa simplesmente acordar, entender que toda a nossa vida foi um experimento, e que a gente precisa sair disso, porque o grande segredo está em entender o que há dentro de nós, a espiritualidade que há dentro de nós, Deus, nosso Criador. Limpem o organismo de vocês dessas porcarias todas, em todos os campos. É o campo sutil, do campo da alma, do campo da aura, do campo emocional, do campo mental, do campo energético, do campo físico, de todos os campos que você puder, você limpe o seu corpo. É um preparo,
que a gente já está fazendo há muito tempo, para a gente poder passar por esse momento com uma força interior intensa, porque é um momento de revelação, né? Muita gente acha que apocalipse é fim do mundo. Já cansei de falar para vocês aqui que o mundo não vai acabar. O que vai acabar é o mundo como nós conhecemos, que tem inclusive a música do R.E.M. It's the end of the world yes, as we know it, como nós conhecemos. Então, é por isso, a gente tem que ser forte para ver a mentira cair. E é isso. E o fato de estar acontecendo agora é pra gente ir se preparando pro que a gente sabe, porque é tudo cronometrado. Quem foi que escreveu esse roteiro? Coisas a se pensar. O apocalipse é a revelação. É tirar o véu dos nossos olhos, né? Bom, eu deixei os comentários abertos, mas não consigo voltar para os primeiros, né? Aqui, ó. Leiam a Bíblia, está tudo lá. Tá tudo programado e cronometrado. Lembro da doutora falando... Ai, meu Deus, não consigo mais ver. Lembro da doutora falando, lembro das mães. Será que o Chester Bennington... Ai, eu não... Não, peraí. Sapato vermelho tem até... Exatamente, até esse aí. A energia de Los Angeles é muito densa. Era um lugar que eu queria muito conhecer. Quando eu cheguei lá, eu achei... não era como eu imaginava. É uma energia muito densa. O Som da Liberdade... mas o Som da Liberdade foi agora. O que eu tô falando é que, assim, os filmes sempre mostraram. Os livros sempre mostraram. E as músicas sempre mostraram. E o Som da Liberdade veio meio que pra dar um tapa na cara, né? Do Mel Gibson, isso mesmo. Veio pra dar um tapa na cara. Que ou vocês acordam, ou vocês não acordam. Por isso que ele veio como um documentário. Não como um filme. Porque ainda ia ter gente imbecil dizendo que era ficção. Aí tô falando de o Jay-Z e a Beyoncé, totalmente culpados. Não só sabem, mas praticam. Vai ficar em pizza, não vai ficar em pizza, não. Reptilianos e dracos, exatamente. Draconianos. O apocalipse, essa limpeza é necessária. Sempre oriento quanto aos cuidados dos meus filhos. Eles não disfarçam mais, não. Porque tá na hora. A lista do Epstein não saiu toda. Eu acho que eu li. Eu acho que eu cheguei... Eu acho que eu postei no grupo. No grupo do Telegram eu postei a lista toda. Bom, não posso dizer que é toda, né? Mas que tinha gente pra caramba, tinha. Agora eu entendo quando o Henrique Gaspari... Ai, gente, tá subindo, não tô conseguindo terminar de ler. Celine Dion usava mesmo adenocromo? Com certeza. A Guerra Espiritual, Madonna também. Você falou da Ellie Epstein? Falei, claro. Na época, inclusive, Hillary Clinton é o capeta. Ela é um dos demônios, sim, com certeza. O Eminem ganhou um Oscar e não apareceu para receber. Essa Oprah, eu nunca gostei da energia dela. Safada também. Está pesado, mas escolhi meu lado. É isso, mas a gente tem que saber, porque a consciência é extremamente importante. Qual a organização que está por trás de denunciar o Puff Daddy e o Jeffrey? Bom, a polícia local, polícia interna que está investigando o caso do Puff Daddy. O caso do Jeffrey Epstein ganhou uma repercussão muito grande, né? Então foi uma repercussão nacional, né? No caso do Puff Daddy, ficou em Nova York e é provável que se alastre porque é o mesmo caso do Jeffrey Epstein, né? É a mesma situação. Todos eles foram usados e agora estão sendo descartados. Aqui, da Madre Teresa, Madonna é podre também, Vaticano faz parte, já ouvi falar da Madre, somos centelhas divinas. Eu vi essa informação, tenho foto dela com Fauci, com Antônio Fauci, são todos, por isso que eu falo, gente, não tem como ser humano, eles são rastejantes, é real isso. Tem um cantor que falou que não fica na festa meia-noite, onde o demônio aparece. Exatamente. Deixa eu ver... O que será a pobre das crianças? As crianças têm que ter pais conscientes. É por isso que a consciência é importante, gente. Não coloquem foto dos seus filhos na internet, em hipótese alguma. Ah, mas é minha foto. Não coloquem foto dos seus filhos na internet, em hipótese alguma. Não levem seus filhos para lugares. Não deixem seus filhos sozinhos em lugar nenhum. Não
Não deixem seus filhos com outras pessoas. Ah, mas e agora? O que eu vou fazer? A vida tomou um novo curso. A nossa vida mudou completamente. É o que a gente está falando aqui. Mudar o propósito, as perspectivas, o entendimento. Tem que despertar. Tem que acordar. Não deixem mais seus filhos nem com babá. Eu sei que é muito complicado, gente. Eu sei que tem gente que fala que é impossível. Tá bom. Eu espero que a sua babá seja 100% de confiança. Mas eu não sei se vocês veem tudo que eu vejo. Não sei. Tom Hanks. Nossa, são muitos. Tom Hanks é super pedófilo. O filho, idem. Kevin Spacey. O Kevin Spacey não só é pedófilo, como ele abusa muito também, obviamente, de mulheres. E quando elas denunciam, tipo, dias antes do julgamento, elas morrem. Ele mata elas. Nunca admirei artistas ou religioso algum, muito bem. Nem religioso, nem artista, nem político, nem nada. Elvis Presley tem alguma relação com algo. Jay-Z sequestrou a Rihanna. Traficou. Porque ele pagou 500 mil dólares pro pai dela, para não ser sequestro, né? Então ele pagou 500 mil dólares pro pai da Rihanna e levou ela embora. Tipo isso. Eles mataram a Lia, sim. Mataram a Lia. Como lá é aqui. Alguém sabe desse caso? Estão brigando as crianças a tomar vacina? É uma forma de matar as crianças. As próximas Olimpíadas vão ser lá. Deus que me livre. Deus que me livre. Não sabia que vai ser Los Angeles. Credo. Pão e Cio, cadê? Vocês estão conversando. Oi, Alan. Alan Guilherme, estava sumido. Gente, a Kate Middleton foi morta? Vamos ficar com essa dúvida ainda por um tempo. Eu não consigo acreditar, tá? Mas ela tá aí, ela está aí. É um clone, pode ser um clone. Como é bom abrir os olhos, exatamente. Várias celebridades envolvidas, não só celebridades, gente. É o mundo como a gente conhecia, basicamente todo envolvido. Todo aquele óleo, então, aquele óleo encontrado era adenocromo? Lógico que não, gente, adenocromo é de sangue. O óleo era óleo, eu falei que o óleo era ou êxtase líquido, ou que eles chamam de DHP, que é um êxtase líquido, ou cocaína líquida. O óleo é transparente, não tem nada a ver com adrenocromo. Adrenocromo é vermelho, é sangue. Ok? E é a droga mais cara do mundo, é o adrenocromo. E, obviamente, só quem consome é essa cabala. Tem vários brasileiros famosos envolvidos. Taylor Swift. Taylor Swift é uma bruxa. Sugadora de energia. Essa daí, teve um cara também que frequentava essas festas, que é do meio, que é meio... Enfim, também parece maluco, mas não é. E ele falou que ele foi numa festa dessa e a Taylor era uma das que mais, tipo assim, falava, eu amo beber sangue, transformada, transtornada, dançando em cima da mesa. Então, assim, eu vou querer provas pra saber se é verdade? Não, você pode ter certeza que com tudo que eu já estudei sobre isso, que eu já ouvi sobre isso, eu acredito nos relatos. Agora, para vocês verem que, como eles também, olha como é uma estratégia, eles estão liberando todo dia uma bomba diferente. Ou seja, isso é para manter as pessoas vidradas nesse assunto. Que, querendo ou não, fica todo mundo querendo saber o que está acontecendo. Mas fica todo mundo vidrado. Cortina de fumaça. Não permitam passaporte de vacinação. Não permitam que vacinem seus filhos na escola. Não permitam que tirem a liberdade de vocês. Não permitam que desçam a qualquer custo essa história de crise climática, que isso é um absurdo, isso é uma mentira. Eles estão produzindo todo o fogo, todas as enchentes e furacões. Eles que produzem isso tudo para gerar caos, danos, pobreza,
Todo mundo tem que voltar do zero para construir as suas coisas e muitas vezes ser obrigado a vender a preço de banana para quem quiser comprar. Então é o mesmo modus operandi. E tudo isso sendo realizado meio que em segredo, digamos assim, né? Porque você está todo mundo focado nessa história. E no Brasil são os influencers do jogo, né? E lá, Hollywood. Então é tudo muito providencial, gente. É muito providencial. Muito, muito. Queria saber da Enya, a cantora Enya. Gente, a Enya sempre foi totalmente low profile, no sentido, tipo... Eu nunca vi a Enya nessas coisas. Mas ela... A Enya não foi uma que foi morar num castelo? Não sei se eu tô confundindo com a Sarah Brightman. Não sei se foi a Sarah Brightman ou foi a Enya, que tem mais ou menos o mesmo estilo, né? Que foi morar num castelo. Que é pra não ver ninguém. Que ela não quer ver ninguém. Ela é mega isolada de tudo. Eu acho que é a Enya. Eu não acho que ela faça parte disso. Mas se fizer também, whatever. É mais uma, né? Clonaram Tyrone é um ótimo filme. Exato. Exatamente. Estão envenenando as pessoas para que as pessoas fiquem cada vez mais cegas. Mais cegas. Então, pessoal, foi Clonaram Tyrone que eu recomendei. Querem roubar nossa alma, literalmente. Então, olha, queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. O recado é: fiquem atentos às crianças, parem de idolatrar esses ídolos, parem de dar dinheiro para esses ídolos que vocês estão fomentando um mercado de tráfico de crianças, tráfico humano, tráfico de órgãos e de tecidos humanos. Parem de deixar as crianças assistindo essas coisas na televisão. Parem de acreditar nessas bobagens da Agenda 2030. E comecem a observar as coisas um pouco mais de... Tipo, não falem, isso é impossível, não acredito nisso. Deem pelo menos a chance da dúvida, né? Deem o benefício da dúvida.